programa Gilberto Amaral de hoje vai falar sobre vários assuntos. Primeiramente, um assunto que se refere ao Todo-Poderoso que é Deus. Vamos falar de religiões e vamos falar também desta política que está acabando com o Brasil. Eu tenho o prazer de receber novamente no meu programa com o pastor Ricardo Espíndola, que é o diretor-presidente da Igreja Batista de Brasília. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer meu, Gilberto. Sempre uma honra estar com você. Sempre com o Natal da Dona Mara, que as árvores da Dona Mara têm. Com bom gosto, né? Bom Alegria. gosto dela. Mas eu vou começar a falar sobre a religião. Calvin e Lutero. Um era de uma igreja, o outro era de outra. Como é que foi isso? Se fala muito sobre Calvino e Lutero, quer dizer, nós tivemos aí a reforma, que foi agora, né? A data da reforma protestante foi agora, final de outubro. Mas a gente tem que lembrar como tudo isso começou. Quando eu faço uma análise e a gente pega os dados que a gente tem da história, Lutero nunca quis dividir a igreja. Tanto é que o movimento de Lutero era reforma, não era rompimento. Lutero via alguns equívocos, alguns erros na igreja que aconteciam na época, e ele se propôs a querer postular algumas reformas. Só que as coisas não foram tão bem aceitas, e aí há sempre as questões de interesses maiores, e aí houve esse cisma da igreja, né? Então primeiro veio Lutero, seguido depois por Calvino, entre tantos outros, e houve essa divisão no cristianismo, que já havia dividido com a igreja, né, ortodoxa, a igreja, né, já havia se dividido, veio mais uma divisão. E aí nós estamos aí, hoje a gente olha, né, dentro do cristianismo, a gente consegue hoje fazer uma massa maior, um número maior, né, entre católicos, entre evangélicos, protestantes, entre a igreja ortodoxa, né, e temos o mesmo veio, a mesma raiz, né? Eu acho que não cabe hoje, século XXI, a gente assumir uma postura beligerante entre cristãos. Mas a nossa divisão vem daí, dessa reforma. Em torno de uma pessoa que é Deus. Exatamente. E se nós olharmos... Há divergências? Há divergências. Há divergências de prática e de doutrina entre todas as vertentes do cristianismo, né? Então, uma das coisas que divide um tanto a gente é a questão de batismo. Por exemplo, a Igreja Católica, ela batiza a pessoa, o indivíduo, quando é criança. Algumas igrejas evangélicas, como a presbiteriana, fazem também. Já no meu caso, como batista, a gente batiza o adulto. Mas se nós pararmos e pensarmos, o eixo maior, que é a fé no Cristo, a fé em Deus, né, a salvação pela graça de Deus, pelo Cordeiro de Deus, ela está presente em todos nós, né? Então, Jesus Cristo mesmo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós olhamos, o que importa realmente é Jesus ser o caminho. Tem diferenças, né? Tem algumas diferenças doutrinárias, algumas práticas, mas a gente, com Cristo, consegue superar e caminhar. Eu acho que a proposta é essa. Mas outro dia, conversando com um pastor lá da Igreja Batista, ele me chamou a atenção e eu cheguei até dar razão ao ponto de vista dele. Que a criança não sabe o caminho que quer seguir. Uhum. Então ela não sabe, uma criancinha, o que é o batismo, o que é isso, o que é aquilo. Porque, como diz a Bíblia, Jesus batizou, ou João batizou Jesus já batizou adulto. João, já adultos. Já adulto. E veio Deus com o a Espírito bomba, Santo, com o Espírito Santo, e colocou na cabeça de Jesus. Então eu fiquei na dúvida. Lá não é assim, na sua igreja não é. As igrejas batistas não, a gente batiza adulto. Jesus,
O rito que Jesus passou quando ele estava nessa terra, quando ele era criança, ele foi apresentado no templo. Foi levado ao templo, em Jerusalém, para o sacerdote fazer uma oração e uma consagração. Está lá na Bíblia. Quando ele chegou à idade de 30 anos, ele foi batizado por João. Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Mas Jesus declarou uma coisa muito interessante, que quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, o crer vem primeiro. Aí ele logo em seguida fala assim, mas quem não crer será condenado. Ele não coloca a falta do batismo como condenação. Ele coloca o crer, que é o que garante a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não Mas uma crer criança será... não tem o poder de crer. Não tem. Mas o que é que ele falou? O reino dos céus pertence aos pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos, porque os dos tais é o reino de Deus. Então, assim, uma criança, na sua inocência, apesar de ter sido concebida em pecado, como diz a Bíblia, a criança tem uma salvação. Mas a partir do momento que nós temos consciência para crer, aí muda de figura. Qual é o caminho do sal na nossa terra que o bispo Rodovalho dirige? É bem parecido com o nosso. Nós somos igrejas que temos uma prática de batismo, por exemplo, semelhante. Né? Não estou falando do batismo, estou falando de um modo geral. Veja bem, existem igrejas que são igrejas históricas, batistas, metodistas, presbiterianas. Essas são igrejas já seculares, né, de muitas eras. Existem igrejas recentes, pentecostais, neopentecostais, que são essas igrejas que vieram no final do século passado. A Sara é uma delas, né, a própria Universal também. Ou seja, são igrejas que elas têm uma prática, não vou dizer da visão, eu vou dizer da prática, mais contextualizada. Nós mantemos uma liturgia, a gente mantém todo um processual, digamos assim, dentro das nossas igrejas. Já essas outras igrejas, elas são mais flexíveis, elas abarcam um número grande de jovens, né, uma juventude. Então, assim, muda. Em que muda? Muda muito na questão das músicas, do louvor. E uma coisa interessante, que eles contribuíram para um detalhe interessante para a gente. Trazer a mensagem da Palavra de Deus para uma visão mais próxima da nossa realidade. Porque não adianta eu falar de Bíblia só em termos teológicos. Se eu falar a Bíblia em termos teológicos, eu não alcanço ninguém. Eu vou alcançar um teólogo. Mas eu tenho que pegar a Bíblia, que é a Palavra de Deus, e transformar para o seu dia a dia. Quem consegue fazer isso hoje? São poucos pastores que hoje conseguem transformar ou transportar, né, as verdades da Bíblia, que são verdades aí de 2, 3 mil anos, para o século XXI. Né? A gente vê um Robson Rodovalho, a gente vê um padre Fábio de Mello, né, que consegue transportar as Escrituras para o meu dia a dia, para o seu dia a dia. Porque a Bíblia, sem esse lado, ela se torna morta. A Bíblia fala mesmo dela, que a letra mata, mas o que traz vida é o Espírito. Então, assim, se a gente permite que o Espírito Santo traga vida à letra morta, aquela letra se transforma em vida para a gente. E a gente consegue viver diferente. Alô, amigos, e agora é hora de falar sobre um assunto muito sério, mas que nem sempre recebe a devida importância até a gente precisar. Estou falando de seguro. Você já parou para pensar em quantas pessoas conhece, ou até mesmo você, já ficou no prejuízo porque aquele bem que você lutou tanto para conquistar não era assegurado? Pois é, meu amigo, minha amiga, não dá para confiar na sorte sempre. Não tem jeito. A única forma de não ter dor de cabeça é protegendo os seus bens. E para fazer isto, fale com quem é especialista no assunto. A Corretora Seguros BRB. Só na Corretora Seguros BRB, você pode escolher um seguro de vida, residencial, automotivo ou qualquer outro de acordo com a sua necessidade. Além de também poder fazer um título de capitalização ou um plano de previdência privada. E tem mais!
A corretora Seguros BRB é 100% brasiliense, totalmente confiável, e lá você tem atendimento personalizado, área exclusiva para sinistros e ainda conta com a qualidade, segurança e estrutura que só a corretora do maior banco de Brasília pode oferecer. Não tem nem o que pensar. Entre no site www.segurosbrb.com.br ou ligue para a Central de Atendimentos 061 3322 2215 e comece já a proteger tudo o que é importante para você. Corretora Seguros BRB. É de Brasília, é mais seguro. A Câmara Legislativa trabalha em harmonia com todos os poderes em benefício do cidadão. Este ano, a Câmara rejeitou a proposta de aumento do IPTU, da TLP e da contribuição de iluminação pública. Tudo vai continuar como está. A Câmara também cortou 24 milhões de reais de suas despesas para reduzir o preço das refeições nos restaurantes comunitários. Se é bom para você, a Câmara aprova. Se não é bom, a Câmara não aprova. Porque a Câmara está do seu lado sempre. Todo caminho começa com um sonho, tem histórias pra contar. E a história é grande e bonita quando tem obra pra mostrar. Lá se vão 40 anos de sonho, suor e obra. Obra que deu vida ao sonho, tijolo, aço e concreto, virando história. Paulo Otávio, 40 anos. Sonho, trabalho, suor e obras. Olá, amigas de Brasília. Eu sou a Luana, uma das netas de Antônia, e eu vim aqui apresentar para vocês alguns looks. Essas são as opções para o Natal e para o Réveillon. Passem as festas de fim de ano com a elegância da neta de Antônia e boas festas! Nós estamos aqui com o pastor Ricardo Espíndola, que é o presidente da Igreja Batista de Brasília. Agora, no momento atual, há possibilidade, já tentaram ou poderão tentar a união de certas igrejas? Seu Gilberto, a gente, aqui em Brasília é um tanto atípico, eu acho muito interessante. Nós temos algo como 5.000 igrejas reunidas no Conselho de Pastores. É um número muito grande, né? Aliás, temos 5.000 igrejas, mais ou menos, 5.000 templos em Brasília. Sendo que nesses 5.000 igrejas, né, digamos assim, 3.500 estão dentro do Conselho de Pastores, que reúne essas igrejas todas. Então a gente sempre está conversando, sempre temos reuniões. E os pastores são de todas as igrejas? De todas as igrejas. E todos se reúnem? Todos se reúnem. Se reúnem aonde? A gente tem uma organização, que é o Conselho de Pastores, e a gente se reúne nas igrejas. Então agora, recente, esse mês, nós tivemos uma reunião geral que reuniu os pastores. Então, os principais, porque cada cidade satélite tem um conselho regional. Mas foi aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Tem quantos pastores aqui? São, em templos, se eu não me engano, 5.000 templos. Aqui em Brasília? Aqui, no Distrito Federal. É impressionante. O conjunto, a reunião deles é sempre boa ou há sempre discussões? Não, graças a Deus. Olha, nós já tivemos, em outras épocas, vamos botar aí alguns 20 e poucos anos atrás, algumas disputas. Hoje, graças a Deus, a gente tem um segmento que amadureceu. Então nós conseguimos conversar, nós temos as nossas diferenças, é como uma família, né? Nós temos vários filhos, cada filho tem o seu estilo, a sua personalidade, mas são filhos, né? Criados da mesma forma e cada um desenvolve a sua personalidade. Então as igrejas nós começamos a ver que é dessa forma também. Nesse conjunto, né, de mais de 3.000 filiados no Conselho, a gente vê pessoas distintas com características próprias, ministérios e igrejas próprias, mas que nós conseguimos sentar e chegar no denominador comum. As reuniões hoje do Conselho, elas tratam das nossas posições como igreja,
das questões até políticas, muitas vezes, que a igreja tem que se garantir, né? A gente não pode também ser tão ingênuo, mas no intuito de trazer um evangelho mais, se eu posso dizer, cristocêntrico. Eu acho que é o que nós precisamos ter, é Cristo no centro, né? Então, o conselho hoje, apesar dessa quantidade de gente, nós estamos conseguindo conversar, né? Existe aí um conjunto de diretores, né? Tanto do nosso presidente, secretário-geral, eu sou vice-presidente, o Bispo Robson é um dos vices, o Rodovalho. Então, assim, a gente consegue sentar todo mundo sem discutir, para sempre chegar num acordo, né? Bem ajustado. Em torno de Deus. Em torno de Deus sempre. É o nosso alvo, né? É o nosso alvo. Em qualquer área que você resolva ser feliz, seu sucesso é nossa marca. Vestibular agendado Unieuro. Inscrições abertas. www.unieuro.edu.br. Mais informações 3445-5888. Olá, amigas de Brasília. Eu sou a Luana, uma das netas de Antônia, e eu vim aqui apresentar para vocês alguns looks. Essas são as opções para o Natal e para o Réveillon. Passem as festas de fim de ano com a elegância da neta de Antônia e boas festas! Todo caminho começa com sonho, tem histórias pra contar. E a história é grande e bonita quando tem obra pra mostrar. Lá se vão 40 anos de sonho, suor e obra. Obra que deu vida ao sonho, tijolo, aço e concreto virando história. Paulo Otávio, 40 anos. Sonho, trabalho, suor e obras. Em qualquer área que você resolva ser feliz, seu sucesso é nossa marca. Vestibular agendado Unieuro. Inscrições abertas. www.unieuro.edu.br. Mais informações 3445-5888. Agora, e a igreja e a política? 1916, estamos chegando. 2016. 2016. O que pode acontecer nesse mundo? Olha, meu Deus? uma das coisas interessantes que as pessoas às vezes não sabem, a ideia do Estado laico, que é, né, a separação da igreja do Estado, ela é uma ideia, ela é algo que é caro para nós protestantes. A igreja evangélica, ela sempre foi uma igreja que prezou a figura, a instituição do Estado laico. Mas isso não quer dizer... O que é o Estado laico? O Estado laico é igreja, o Estado ele não professa fé. O Estado, ele é Estado, ele não é religião. Então, não ter, por exemplo, uma igreja oficial, né? Por quê? Porque quando nós temos um Estado laico, ou seja, um Estado que não assume uma fé, nós temos liberdade de religião. Porque se eu tenho uma religião ou uma igreja oficial do Estado, as outras estão marginais a isso. Então o Estado laico é uma conquista protestante desde sempre e que nos dá liberdade de agir. Mas o fato da igreja estar separada do Estado não quer dizer que nós não precisemos ter uma visão política, até porque nós somos seres políticos, nós estamos inseridos numa sociedade, né? Se olha muito, nós tivemos muito inabilidades, né, no país e no meio evangélico, na questão política. A gente vai amadurecendo. O país está passando por uma limpeza, né, com todas essas turbulências, e eu espero e creio que o ser humano tem a capacidade de aprender e amadurecer. Por que não os evangélicos também, né, o segmento protestante, o segmento religioso, precisa de ter os seus representantes, mas que sejam homens e mulheres que entendam que o Estado está lá como Estado e nós aqui estamos como igreja. Nós podemos ser parceiros nas ações, porque sabe uma das coisas que eu ouvi certa feita de uma governadora de um estado, e ela falou que a importância que às vezes a sociedade não tem, não vê quando tem uma igreja aberta, seja ela da fé que for. Porque uma pessoa que está frequentando uma igreja, ela não está na sarjeta.
ela não está destruindo o lar, ela não está nas drogas. Olha o trabalho social que as igrejas fazem. Pega a igreja católica com as suas pastorais, pega a igreja evangélica com as suas ações missionárias e sociais, o tanto que nós colaboramos com a sociedade e com o Estado. Nós não estamos fazendo a parte espiritual, estamos fazendo a parte social, que é uma parte que atinge a questão política, né? Então precisa haver esse entendimento, esse amadurecimento. É um momento de mudança no país, de visão, mas a gente precisa entender que o cristão, né, o religioso, dependendo da fé, ele tem que ter a sua representação, até porque nós também, né, somos brasileiros. O religioso não pode ser cristão? Não, o religioso ele tem que ter essa liberdade de escolher os seus representantes, né? Os segmentos não escolhem. Nós pegamos classes sociais ou classes aí de profissão que têm os seus representantes, né? Nós pegamos os militares, eles não têm candidatos militares muitas vezes. Os médicos, às vezes, sempre tem um que é médico, vai batalhar pela questão da saúde, que a gente tem algumas pessoas que também batalham para manter a integridade das conquistas sociais e das liberdades que nós temos. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem um Papa. Ela tem uma sede que é o Vaticano. As outras igrejas não têm, né? Não. Esse foi um dos pontos na época da Reforma, né? Era uma corrente que não se entendia papista, digamos assim. Ou seja, que se entendeu na época que Roma estava com poder demais sobre as igrejas. É uma visão, digamos assim, isso em termos acadêmicos, quando nós estudamos teologia, a gente fala sobre o governo de igreja. Qual é o tipo de governo que a igreja tem, né? Então, a Igreja Católica tem um governo, né, monárquico, digamos assim, que tem um trono com uma autoridade ali, um chefe de Estado, chefe da igreja respeitável e, né, louvável pelas ações que tem tido. Algumas igrejas evangélicas, algumas denominações grandes, têm as suas convenções e têm as suas formas de aglomeração. E tem também, termina caindo na ideia de ter um líder, né? Então, nós temos aí a liderança da Igreja Presbiteriana, a liderança da Sara Nossa Terra, nós temos a liderança da Universal, da própria Batista, né? Então, isso não só no Brasil, mas fora. Então, existem convenções, por exemplo, existem convenções aqui nacionais, aqui batistas, existem convenções nos Estados Unidos, e termina-se havendo essa forma de governar a igreja, né? Tem que haver, a Bíblia fala que existem vários ministérios, né? Mas fala que existem apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, né? Existem bispos, a Bíblia coloca tudo isso. Alô, amigos, e agora é hora de falar sobre um assunto muito sério, mas que nem sempre recebe a devida importância até a gente precisar. Estou falando de seguro. Você já parou para pensar em quantas pessoas conhece, ou até mesmo você, já ficou no prejuízo porque aquele bem que você lutou tanto para conquistar não era assegurado? Pois é, meu amigo, minha amiga, não dá para confiar na sorte sempre. Não tem jeito. A única forma de não ter dor de cabeça é protegendo os seus bens. E para fazer isto, fale com quem é especialista no assunto. A Corretora Seguros BRB. Só na Corretora Seguros BRB, você pode escolher um seguro de vida, residencial, automotivo ou qualquer outro de acordo com a sua necessidade. Além de também poder fazer um título de capitalização ou um plano de previdência privada. E tem mais! A Corretora Seguros BRB é 100% brasiliense, totalmente confiável, e lá você tem atendimento personalizado, área exclusiva para sinistros e ainda conta com a qualidade, segurança e estrutura que só a corretora do maior banco de Brasília pode oferecer. Não tem nem o que pensar.
entre no site www.segurosbrb.com.br ou ligue para a Central de Atendimentos 061 3322 2215 e comece já a proteger tudo o que é importante para você. Corretora Seguros BRB. É de Brasília, é mais seguro. A Câmara Legislativa trabalha em harmonia com todos os poderes em benefício do cidadão. Este ano, a Câmara rejeitou a proposta de aumento do IPTU, da TLP e da contribuição de iluminação pública. Tudo vai continuar como está. A Câmara também cortou 24 milhões de reais de suas despesas para reduzir o preço das refeições nos restaurantes comunitários. Se é bom para você, a Câmara aprova. Se não é bom, a Câmara não aprova. Porque a Câmara está do seu lado sempre. Todo caminho começa com sonho, tem histórias pra contar. E a história é grande e bonita quando tem obra pra mostrar. Lá se vão 40 anos de sonho, suor e obra. Obra que deu vida ao sonho. Tijolo, aço e concreto virando história. Paulo Otávio, 40 anos. Sonho, trabalho, suor e obras. Olá, amigas de Brasília. Eu sou a Luana, uma das netas de Antônia, e eu vim aqui apresentar para vocês alguns looks. Essas são as opções para o Natal e para o Réveillon. Passem as festas de fim de ano com a elegância da neta de Antônia e boas festas! A minha igreja é Deus. Eu fui batizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, vou à missa, vou ouvir as suas pregações, vou em outras igrejas também ouvir outros pastores. E nessa comunidade que existe de igrejas, existe uma única que tem uma diferença, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Como é que as outras igrejas se dão com a Igreja Católica Apostólica Romana? Eu consigo ver que ao longo desses anos todos, nós já estivemos muito separados. Eu não vou entrar em questões de ecumenismo, porque isso é muito... Mas o que a gente vê é que tem havido uma colaboração, uma cooperação maior. Nós já... Em outras épocas houve momentos das igrejas serem inimigas entre si. A igreja evangélica em relação à igreja católica. Mas eu vejo todo mundo amadurecendo. E se nós temos a mesma bandeira, e se temos bandeiras, né, muitas vezes sociais, voltadas para a família, nós temos que estar juntos para batalhar, porque separado ninguém ganha guerra, né? Então, a visão que a gente tem que ter hoje é que o inimigo nosso não é o nosso irmão, né? Jesus mesmo falou que nós seríamos conhecidos, não pelos milagres, nós não seríamos conhecidos por falar bem. Jesus falou que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nós nos amássemos. Então, o que nós cristãos precisamos ter é mais amor. Eu não posso falar para alguém de outra fé, de amor e de fé, se internamente nós não estamos tendo essa unidade. Temos diferenças? Temos, né? Quem sou eu para dizer que tal igreja é melhor do que qual outra? A minha é boa para mim, boa para os fiéis que estão comigo, o rebanho que Deus me deu, mas é igual família, cada igreja é de um jeito, e às vezes a pessoa se adapta melhor à outra, né? Então, como cristãos, eu entendo que a gente tem que ter uma visão de unidade de propósitos. Se temos bandeiras semelhantes, vamos batalhar por essas bandeiras. Somos pró-família, somos pró-vida, né? Queremos aí a unidade do núcleo familiar. Pastor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado a você, seu público. Que Deus abençoe a todos nós.